Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula de número 24 e com vocês a professora Gemini. O tema da nossa aula de hoje é o gênero do substantivo. Então, hoje nós vamos trabalhar essa parte da gramática, tá? E os objetivos da nossa aula são identificar a aplicação do gênero do substantivo correto nas frases e diferenciar o gênero do substantivo em masculino e feminino. Para que a gente entenda um pouquinho o assunto, né? O substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres, às coisas, espaços e sentimentos, né? Então, quando nós construímos uma frase, nós temos lá o substantivo, que é o agente da ação, que mais para frente a gente vai trabalhar a questão da formação da frase com o verbo, mas aí vocês já vão identificando, tá? E dentro da norma padrão da língua portuguesa é reconhecido, então, o substantivo classificado em dois gêneros, masculino e feminino, tá? E hoje nós vamos estudar como que a gente coloca essas questões dentro de uma frase, quando muda de um para o outro e o que a gente tem que flexionar para que a nossa frase fique adequada. Então, dos substantivos masculinos, eles são aqueles que a gente pode colocar na frente um artigo, por exemplo, o, os, uns. Lembram dos artigos definidos? Os artigos indefinidos? E uns? Então, esses acompanham os substantivos masculinos. Vejam um exemplo que a professora colocou ali para vocês. O sol, um raio, os professores, uns poetas. Então, essas palavrinhas que estão destacadas ali, antes do substantivo, são os artigos, tá? E depois vem o substantivo. Nesse caso, todos masculinos, ok? Já os substantivos femininos, eles vêm acompanhados de artigos, por exemplo, o a, uma, as, umas. Então, os artigos definidos, nesse caso, a e as, e os indefinidos, uma e umas. A professora trouxe como exemplo ali para vocês a dor, uma ponte, as borboletas, umas nuvens. E as palavrinhas destacadas que estão ali na frente são os artigos, ok? A professora trouxe para a gente uma tabela com alguns substantivos para que a gente faça uma comparação entre o masculino e o feminino, porque às vezes surgem dúvidas quando nós temos que flexionar ou temos que substituir na frase, tá? Então acompanhem lá. Nós temos como masculino bode, feminino cabra, masculino boi, feminino vaca, masculino cão ou cachorro, né? E o feminino cadela. Masculino carneiro, feminino ovelha, masculino cavaleiro, feminino amazona, masculino cavalheiro, feminino dama, masculino cavalo, feminino égua, masculino frade, feminino freira, masculino genro, feminino nora, masculino homem, feminino mulher, masculino padrasto, feminino madrasta, masculino pai, feminino mãe. Para o masculino veado, feminino serva, masculino zangão e o feminino a abelha, né? Então, esses são alguns exemplos para que você lembre, né, e você possa usar nas suas atividades, né, para que, caso dê um branco, você tenha como referência para você poder usar. Então, nesses casos, quando nós vamos construir uma frase, nós temos que tomar o cuidado de, então, flexionar os artigos e
e a coerência na frase também, né? Dentro do que você propõe escrever. Combinado? Então, nós vamos lá para o treinando os nossos conhecimentos. Vejam lá a tirinha que a professora trouxe para vocês, que diz assim, ó. Os dois foram lá no florista, compraram alguma coisa e um deles perguntou assim: o que você vai comprar para sua namorada no dia dos namorados? Aí o outro respondeu: nada. O dia é dos namorados e não das namoradas. Engraçadinho ele, né? Bem engraçadinho. A pergunta que eu trago para vocês é a seguinte: o que o personagem bem-humorado quis dizer com a interpretação sobre o dia dos namorados? Por que será que ele disse que ele não ia comprar nada para a namorada dele? Porque ele interpretou dia dos namorados? Por quê? Será que ele acha que deveria ser escrito dia das namoradas para que elas ganhassem presente? E ali embaixo, você concorda com o que o personagem disse? Que ele não iria comprar nada para ela, porque se escreve dia dos namorados. Concorda com isso? Pensa um pouquinho, responde aí no teu caderno e em seguida nós vamos fazer a correção. Então lá, retomando o nosso treinando os nossos conhecimentos, a primeira questão, ali o personagem usou o humor para dizer que a namorada, para que a namorada fosse homenageada, deveria ser escrito Dia das Namoradas, né? No entendimento dele, na forma de humor, né, que ele usou. E embaixo, se a gente concorda com esse pensamento dele, não podemos concordar com isso, porque quando estamos falando dos dois gêneros na mesma frase, o substantivo usado é o masculino, tá? Então, quando nós construímos uma frase onde aparece substantivos femininos e masculinos, nós vamos deixar sempre o substantivo flexionado para o gênero masculino, né? Como, por exemplo, dia dos professores. Não tem o dia das professoras e dos professores. Como se trata do gênero masculino e feminino, é colocado e é escrito, né, da forma que fique flexionado para o masculino. Isso é uma regra da gramática que nós precisamos lembrar. Então, sempre que tem substantivo masculino e feminino numa frase, e está falando, né, sobre os dois ao mesmo tempo, nós deixamos flexionado no masculino. Tudo bem? Agora, observe as frases a seguir e substitua os substantivos masculinos por substantivos femininos e vice-versa, fazendo os ajustes necessários para adequação na frase. Lembra que eu falei que vocês precisam fazer aqueles ajustes dos artigos e depois lá do restante da frase para ficar legal? Então tá. Essa atividade você também pode fazer no seu caderno como forma de registro. Então você já pode anotar as frases que a professora vai passar para vocês e em seguida fazer a resposta e já tem o registro lá no teu caderno. Tudo bem? Então vamos lá. As frases são: meu irmão tem um amigo muito legal. Então, observe, onde eu tenho substantivos masculinos, eu vou trocar por feminino. Eu tenho substantivo masculino, irmão e amigo, nessa primeira frase. Preste atenção nas dicas. Na segunda frase, diz o seguinte: diz o ditado, entre aspas, a freguesa tem sempre razão. Nesse caso, eu tenho substantivo feminino freguesa, tá? Então, eu preciso flexionar aí. Terceira frase eu tenho: na fazenda do meu avô tem cavalo, vaca, pato e cachorro. Eu tenho substantivos aqui nessa frase: avô, cavalo, vaca, pato e cachorro. Então, o que estiver no masculino eu vou mudar para o feminino e o que estiver no feminino eu vou mudar para o masculino, tá? Prestem atenção. Na quarta frase eu tenho: a portuguesa visitou vários estados brasileiros.
Nessa frase aqui, portuguesa é o meu substantivo, tá? Então, eu preciso flexionar esta parte da minha frase, tá? Copiem as frases aí no caderno de vocês, façam a nova frase com as substituições e em seguida nós vamos fazer a correção, combinado? Então vamos lá, ver como que você reescreveu as frases, se estão parecidas ou iguais às da professora aqui, tá? Então vamos ver lá na primeira frase. Meu irmão tem um amigo muito legal. Eu vou flexionar os substantivos. Minha irmã, eu preciso trocar aqui na frente para que fique legal a minha frase. Minha irmã tem uma amiga muito legal, porque eu vou flexionar amigo e amiga também, tá? Na segunda frase eu tenho, diz o ditado, entre aspas, a freguesa tem sempre razão. Vou reescrever a frase mudando. Diz o ditado, entre aspas, o freguês tem sempre razão. Então aqui nós trocamos, substituímos freguesa por freguês. Na terceira frase, nós temos, na fazenda do meu avô tem cavalo, vaca, pato e cachorro. Eu vou fazer as substituições. Na fazenda da minha avó tem égua, boi, pata e cachorra. Então, eu troquei avô por avó, cavalo por égua, vaca, boi, pato, pata, cachorro, cachorra, tá? Todos os substantivos que apareceram. E aqui eu tenho na última frase, a portuguesa visitou vários estados brasileiros. Então, eu vou substituir por o português visitou vários estados brasileiros. Mudei aqui na minha última frase a portuguesa por o português. Conferiu as suas frases? Ficaram iguais às da professora? Você esqueceu de flexionar alguma coisa? Algum substantivo ou artigo? Fazer a concordância na frase? Então apague, faça a correção e deixe o teu registro bem bonitinho. Combinado? Então, se você fez as atividades que a professora pediu já registrando no caderno, já serve de registro, tá? Se você não fez, você precisa fazer essa anotação. Só quero concluir com você, antes de concluir, eu quero lembrar da frase lá que a gente falou no início, que era sobre substantivos femininos e masculinos na mesma frase. Tá? Então vamos pensar numa frase para que a gente entenda bem essa questão. Por exemplo, vamos pensar na frase: o menino e a menina são estudiosos, tá? Então eu tenho menino e menina e quando eu vou terminar a frase, eu vou falar sobre eles, os dois. Então eu vou colocar lá no final estudiosos, tá? Não posso colocar o menino e a menina são estudiosas. Não fica legal a minha frase, tá? Então, eu não posso deixar assim. Sempre que aparecer substantivo masculino e feminino, lá no final eu vou colocar no masculino. Vamos pensar assim, uma outra frase, por exemplo. O professor e a professora são dedicados. Então, professor masculino, professora feminina. São dedicados e não dedicadas, tá? Isso é bem importante que você relembre lá e faça nas suas anotações para que você possa concluir os seus estudos sobre o gênero do substantivo, tá? Então, feito isso, coloca a data da nossa aula, o tema, o seu registro, se você já fez da atividade que a professora fez, ok? Só conclui e você pode concluir com os exemplos que a professora deu agora por último e
com isso você está pronto para fazer a atividade proposta. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, alguma situação que ficou ainda com dúvidas para você, retome a nossa aula e esclareça, tá? Para que você possa concluir os seus estudos. Tudo bem? Eu fico por aqui, te desejo bons estudos e até a próxima!